Boa tarde, pessoal. Então, eu decidi fazer a gravação da aula de hoje porque estou tendo alguns probleminhas para fazer ela na mesma hora com relação ao sistema. Vou explicar isso detalhadamente para vocês lá na hora da aula, tá bom? Então, nós paramos em momento de torção. Nós não conseguimos resolver na última aula esse exemplo. Então, vou trabalhar aqui ele rapidamente. Então, o momento de torção ele também gera uma energia, que é o que nós estamos vendo. Essa energia está relacionada aqui por a tensão de cisalhamento dividido 2 vezes o módulo da elasticidade transversal vezes uma relação volumétrica. Só que lembre-se que essa tensão de cisalhamento, quando nós estudávamos torção, era o torque vezes o raio dividido o momento polar de inércia, certo? Substituindo esse momento polar de inércia aqui, lambda ao quadrado, aqui nós encontramos esta relação que vocês estão vendo aqui. Olha que ρ ao quadrado, a integral de ρ ao quadrado vezes um diferencial de A, que é o volume é de A de x, ele vai me dar o que nós conhecemos como momento polar de inércia. Então temos momento polar de inércia, aqui quando eu levei ao quadrado, fica o momento polar de inércia ao quadrado, que cancela 1 com 1. E a energia para a torção que vocês vão aplicar, que vocês vão ter na tabelinha de fórmulas, é esta, tá bom? Com isso, vou mostrar aqui um exemplo que está nos slides que estão publicados para vocês. Então, o eixo tubular da figura, que está mostrado aqui, está engastado na parede e submetido a um torque mostrado. Determine a energia de deformação armazenada no eixo decorrente dessa carga. E o G é 75, tá? Observem ali que a viga tem um comprimento, ou aquele eixo tem um comprimento de 750, depois aparece um torque de 35, e ele aparece com 300 entre o torque de 35 e a parede, tá? E o torque externo é 40. Observe que ela é vazada, ela tem espessura de 15 e um diâmetro de 80 milímetros, tá bom? Então, baseado nesse fato, foi feito o cálculo aqui do momento polar de inércia, tá? 0,08 menos 80 menos 15 dá 65, né? Menos 0,065 elevado ao quadrado, dividido entre 2 vezes π, que era como nós calculávamos o momento polar de inércia lá. Agora, essa energia de deformação, ela é bem facinha de calcular. Nós temos o eixo está dividido em 2 partes. A primeira parte está aqui, 750, e tem um torque aplicado. E a segunda parte é 300. Por isso aqui aparece uma divisão de 2, 40, que foi o torque, vezes o 750, dividido 2 vezes 75, que foi o momento polar de inércia que nos deu a questão aqui, olha, perdão, o módulo de elasticidade transversal, e multiplicado pelo momento polar de inércia que acabei de calcular, certo? Tá bom? Mais 15, que é o torque que nós temos aqui, olha, 55 menos 40 dá 15, certo? Vezes 300 milímetros, 0,03, dividido 2 vezes o G e vezes o J. E isso nos daria 233 microjoule, tá bom? Agora, a aula que é para hoje era princípio do trabalho virtual. Este é um conteúdo bem importante porque vocês vão usar ele na análise de estruturas, tá? Então, sempre que um corpo é impedido de mover-se, as cargas devem satisfazer condições de equilíbrio e deslocamentos, e essas condições de equilíbrio e deslocamento são normalmente compartilhadas. Se vocês veem na figurinha nós vamos ter não dá para enxergar ali direitinho, né? Mas vamos ter uma aplicação de uma carga. Essa aplicação dessa carga é uma carga que é conhecida como carga virtual, por isso se chama trabalho virtual, e obedece o seguinte princípio. Então, uma variação de força vezes um deslocamento me dá um princípio de energia. E esse deslocamento multiplicado por que é um carregamento virtual, me dá uma relação de energia com relação ao comprimento. Ou seja, que esse seria meu princípio fundamental para eu conseguir aplicar uma carga virtual.
como faria essa carga virtual? As equações já estão previamente determinadas, vocês não vão ter que ficar imaginando elas ou fazendo deduções. Nós já falamos de carga axial, nós já falamos de cisalhamento, nós já falamos de momento vetor, e nós já falamos de torção, certo? E nós já fizemos cálculo de energia para cada um deles, certo? Nas aulas passadas, tá bom? Agora, o único que vai mudar nessa equaçãozinha é que para calcular o trabalho virtual eu vou multiplicar por uma letra N, se é carga, e essa N minusinha é a carga virtual. Se eu vou calcular cisalhamento, multiplico minha equaçãozinha de energia por um Vzinho pequeno que é uma força cisalhante virtual. Se é o momento, eu multiplico por M, que é uma força, que é um momento virtual. E se é uma torção, eu multiplico um torque menor, porque ele seria um torque virtual. Então, eu simplesmente aplico um valor virtual. Esse torque virtual que nós vamos aplicar no início, a força virtual, momento virtual, sempre vai ter módulo de 1, para não modificar a expressão, tá bom? Vamos ver aqui o procedimento. Normalmente, vamos fazer o cálculo para treliças. Para treliças, eu tenho a relação de força, né? Porque em treliças estou aplicando força. Olha que este Nzinho que está aqui é a carga virtual que estou aplicando. Então, esta é minha expressão, basicamente N. Eu tenho que chegar a N vezes N, que é a carga da treliça. L é o comprimento, a área e é o módulo de elasticidade. Então, basicamente seria isto. Ao que eu vou chegar, e como é integral, vai ser simplesmente uma soma. Parece um pouco complicado, mas vão observar que não é nada complicado. Esta é a expressãozinha 1 vezes o delta somatória de N vezes N maior L dividido I. 1 é a carga virtual externa que eu estou aplicando. Delta, o deslocamento da articulação. N é a força virtual interna. N maior é a força interna do elemento da treliça, ou seja, aquela força que nós aplicamos. L é o comprimento e a área de seção transversal, e E é o módulo de elasticidade do cisalhamento, certo? Com isso, eu consigo fazer o cálculo das treliças. Às vezes acontecem alguns efeitos térmicos, certo? Qual é o problema do efeito térmico? Nós sabemos que em elementos ele tende a aumentar ou diminuir os comprimentos ou as seções, ou as áreas de seção ou volume, né? Nós já demos sempre o exemplo que acontece quando você coloca um metal a aquecer. Você pode dilatar ele. Quando o metal fica quente, fica frio, ele contrai de novo, né? Então, para esse caso de dilatação térmica, simplesmente nós vamos acrescentar na equaçãozinha final a carga virtual, o coeficiente de dilatação, a variação de temperatura e o L, que seria onde eu estou fazendo o comprimento, onde eu estou aplicando aquela dilatação, tá? Eu vou mostrar aqui este exemplinho agora. Eu resolvi ele no caderno porque estava mais... bem mais fácil de entender. Determina o deslocamento vertical da articulação C deste ponto de aço mostrado na figura e a área de seção transversal de cada elemento. Se a área de seção transversal de cada elemento foi 400 milímetros quadrados e o módulo de elasticidade foi 200. Observe bem aqui a treliça, tá? Em que consiste fazer a aplicação do carregamento virtual? Primeiro, eu aplico, como está falando que na articulação C, eu vou aplicar o carregamento virtual na articulação C com o valor de 1. E eu vou eliminar esta forcinha e eu vou resolver a treliça com esse valor. Só isso. Depois, eu tiro o carregamento virtual e resolvo a treliça conforme aparece aqui. E comparo as duas resoluções, com carregamento virtual, sem carregamento virtual, e depois faço uma relaçãozinha. Esse vai ser o procedimento que nós vamos seguir. Então, esta é minha equaçãozinha, certo? Que está ali, minha trelicinha. Então, vamos dar aqui a solução, gente. Aqui, esta linhazinha foi um errinho meu.
Olha, eu apliquei aqui o carregamento virtual em 1, tá bom? E tirei aquela carga de 100 que estava aqui. E comecei a resolver minha treliça. Como fiz a resolução da treliça? Como nós faríamos normal. Equilibro o sistema, certo? Aqui coloco as reações. Olha, aqui tenho uma força em Y, uma força em X, uma força em Y, uma força em X, certo? Que são aquelas que aparecem aqui. Força em Y em X, força em Y em X, certo? E faço a resolução da minha treliça normal. Como faço ela? Eu começo a analisar os nós. Então, eu analisei o nó C. Eu que tenho no nó C, eu tenho a forcinha CD, a forcinha CA e a forcinha CB, certo? Que é o que aparece aqui. Observe que os comprimentos aqui eram 2 e aqui também era 2, ou seja que o ângulo é 45 graus, ou seja que aqui dá 45, se eu projeto deste lado também vai me dar 45. Então, que é isso, certo? E começo a equilibrar o sistema. Somatória de forças em X e somatória de forças em Y. Em X, menos FCD, menos FCA cosseno de 45, mais FCB cosseno de 45 igual a zero. Em Y, 1, menos 1, menos FAC seno de 45 e menos FCB seno de 45, certo? Igualei. Aqui deixei como fator comum, tirei o seno como fator comum, e aqui o cosseno como fator comum. Substituí aqui pelo cosseno seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, tá? E simplesmente fiz uma igualação daqui. Peguei um valor daqui, substituí aqui, peguei outro valor e substituí. Com isso, encontrei que a força CA deu menos 1,45, certo? Que é aquela que aparece aqui. Depois, substituí na equaçãozinha de x, o 1,45 que deu aqui a CA, e calculei as outras forças, certo? Pela somatória de forças. E encontrei que a força na x deu 1, a força na x deu 1 que é igual a força CD, certo? Que seria esta aqui, que me deu 1, tá? Continue calculando as forças. Analisei a força CA, e elas me deram 0, certo? Então, calculei a força aqui, deu 0, calculei a força aqui também, ela deu 0. Então, observe, eu já resolvi minha treliça com esse carregamento, beleza. E aqui deu esse valorzinho, aqui deu 1, aqui deu 0 e aqui deu 0, tudo bem. Agora, vou repetir o procedimento, só que usando a carga. Olha, eu já tirei aqui minha carga virtual. Então, comecei a fazer a relação. Então, FAX mais FDCX, certo? Porque estou relacionando esses valorzinhos aqui para as reações. Calculo as reações dos apoios aqui e aqui, tá bom? Verifico as reações dos apoios em função desta carga. Eu posso aplicar método das seções, método do momento, como considerem mais fácil. E eu analisei de novo o nó C, certo? Com minha nova carga. Fazendo a mesma análise, encontrei 141. E encontrei, analisando o nó A, que seria este que vocês estão vendo aqui, tá bom? Encontrei 100. Então, vocês têm que fazer aí os cálculos detalhadamente. Agora, eu encontrei esses valores para utilizar, olha. 200, 141, 100 e 141 aqui, certo? Diferentes aqueles que encontrei aqui. E fazemos uma tabelinha, construímos uma tabelinha. Então, coloquei o membro AB, CB, AC e CD. Por que fiz isso? Porque são as barras das treliças, certo? A carga virtual. Em AB deu 0, em BC deu 0, em AC deu menos 1,41 e em CD deu 1. Quando eu apliquei a carga normal, deu 100, deu 141, menos 141 e 200. E coloquei o comprimento de cada uma das barrinhas. Aqui eu vou multiplicar NWL, ou seja, que eu multiplico estes 3, multiplico estes 3, multiplico estes 3, multiplico estes 3. Multiplicando esses valorzinhos ali e somando eles dá 900
e 65,7 kN/m², certo? Então, esse deslocamento eu apliquei 1 kN, que foi a carga virtual, vezes ΔC, igual a suminha total que eu fiz aqui, certo? Dividido AE. Então, a suminha total dividido AE, que é 400 dessa menos 6, que foi dada a área de seção transversal, vezes 200 dessa nona, certo? Y eso me dio, y van a dividir 1 kN en todo. Me dio 1,2 de esa menos 5 metros. O sea que aquele deslocamento foi 0,012 milímetros, tá bom? Então, esta questão está resolvida nos slides, só que ela está resolvida pulando muitos passos. Então, eu decidi fazer mais detalhadamente. Agora vou mostrar para vocês outro exemplo, que é este, como é uma treliça, só que estamos tendo um efeito de temperatura, certo? Determina o deslocamento horizontal da articulação B da treliça mostrada na figura devido ao aquecimento por radiação. O elemento submetido a um aumento de temperatura de 60 graus. E, dado que ele é aço, então, temos um fator de 12 × 6 dividido graus Celsius e o módulo de elasticidade 200. E a área de seção transversal de cada elemento AC, AB e BC é 250 milímetros. Então, vamos calcular aqui o deslocamento na articulação B, tá bom? Então, para fazer a aplicação desse deslocamento na articulação B, eu tenho minha trelicinha aqui, certo? Aqui está meu enunciado. Eu tenho um rolete aqui, ou seja, que é uma reação em Y. Aqui tenho uma reação em Y e uma reação em X. Então, vou começar a resolver a força virtual. Tá? Apliquei a força virtual aqui de 1 kN. Tá bom? Então, observe que eu marquei as forcinhas, simplesmente. E comecei a aplicar equilíbrio, condições de equilíbrio. Vamos ver aqui. Se aqui vale 4, que foi dado aqui na questão 4 metros, e aqui vale 30 graus, eu posso determinar X e L, né? X deu 2, X deu 3, 46 e L deu 2. Vamos ver as condições de equilíbrio. Eu somei forças em X. Olha, RAX menos 1. E RAY mais RBY igual a 0, certo? RAX menos 1, ou seja que RAX vale 1. RAY mais RBY igual a 0, ou seja que RBY é igual RBY é igual a RAY. E calculei o momento. Eu fiz um momento com relação ao ponto A. Então, observe. Se eu paro este ponto aqui, deixo fixo, a distância aqui, da aplicação desta força aqui com relação a este ponto é o 2, que eu já calculei. Então, ele causaria um giro horário, né? Giro horário. Menos 2 vezes 1. E esta forcinha aqui causa um giro neste sentido, anti-horário, que seria 3,46, que é o X, a distância daqui a aqui. 3,46 vezes RBY, que é o que aparece aqui. E encontrei o RBY, descobri o RBY, certo? Que deu 0,0057. E o RAY deu menos 0,557. Beleza. Então, já fiz o cálculo das reações. Fazendo o cálculo das reações, eu analisei no B, certo? No B eu tenho a reação em Y, a força virtual, este lado e este lado que é a força FAC. E sumei forças em X, olha. Somatório de forças em X menos 1, menos FBA cosseno de 30, menos mais FBC cosseno de 30, certo? Igual a 0. No eixo Y, RBY para cima, FAB seno de 30 mais FBC seno de 30, certo? Que é o que aparece aqui. Eu mandei tudo isso para o outro lado, tá bom? E aqui eu sei que o RBY deu 0,57, então eu coloquei ele para o outro lado também. Fator comum aqui seno, fator comum aqui cosseno. Dividi 1, este foi dividir e deu 1,57. Este foi dividir e deu 1,154, perdão. Então, agora eu fiz a soma destas duas equações. Eu somo estas duas com estas duas, com estas duas, elimino isto, não é? E aqui fica
que encontra menos 1,154 e quando faço a subtração das duas equações, eu encontro que o FBC vale 0, tá bom? Depois eu fiz análise do NOA. O NOA que eu analisei, então tem a reação em X, em Y, e comecei a colocar as forcinhas. Somatória de forças em X, RAX, FAC mais FAC seno de 60, certo? Porque o ângulo aqui vale 60, dado que aqui vale 30, tá? Com isso, igualei, fiz RH vale 1, eu não conheço este, mas eu já conheço este EBA, e seno de 60. Esta multiplicação me deu menos 1, menos 1 mais 1 dá 0, ou seja que FAC vale 0, tá? Agora vamos fazer a viga original. Repetimos o processo, calculamos equilíbrio, então, somatória de forças em X e somatória de forças em Y e soma de momento, e calculamos as duas reações. Tá? E comecei a fazer análise dos nós.